Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de JavaScript que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os comandos de decisão. Seja muito bem-vindo! Nós vamos ver como tratar três situações básicas com a utilização de comandos de decisão: if, if-else, if-else-if e else. Um script em JavaScript é executado de cima para baixo, instrução por instrução. Até agora, nós não vimos nenhuma execução de natureza condicional. Isso significa que em todos os programas que nós elaboramos no curso até o momento, todas as instruções foram executadas. Os comandos de decisão vão nos permitir implementar desvios condicionais. Na prática, é o mesmo que dizer que nem todas as instruções do código serão executadas. Isso porque, a partir do teste de uma determinada condição, o interpretador do JavaScript vai decidir qual ou quais execuções devem ser executadas. Começando então pela situação mais básica dos comandos de decisão, aquela em que nós vamos testar apenas uma situação. Esse tipo de cenário pode ser implementado utilizando apenas o comando if. A sintaxe geral da utilização do comando if está sendo mostrada na parte superior. Na parte inferior, tem um exemplo de utilização do if. O teste aqui é uma verificação se o valor da variável num é divisível por 5. O operador aritmético do resto, representado pela porcentagem, vai resultar o resto da divisão inteira de num por 5. Se num fosse igual a 10, por exemplo, nós teríamos 10 porcentagem 5. A operação 10 porcentagem 5 é igual a 0. Pois o resto da divisão inteira entre 10 e 5 é 0. Dessa forma, o console.log com a frase num é divisível por 5 seria mostrada. As instruções que ficam entre as chaves do if fazem parte do bloco de códigos condicionado a esse teste, ou seja, somente vão ser executadas caso o teste seja satisfeito. Agora, o if-else. A ideia é a mesma dos slides anteriores, só que agora a gente pode tratar duas situações. Nesse contexto, vamos às situações do número ser ou não divisível por 5. No exemplo anterior, a gente só mostrava a frase ao usuário quando o número era divisível por 5. Só que agora, utilizando o if e o else, o nosso código fica mais completo. Assim, o usuário do programa vai ter um resultado ou outro. Ou seja, ele não vai ficar sem feedback. Por último, o comando if, else-if e else, encadeados. Essa é a sintaxe geral dos comandos if, else-if e else. Utilizando o if, else-if e else juntos, nós podemos tratar problemas com diversas possibilidades de testes. O if sozinho trata problemas com apenas uma situação condicional. O if e o else trata problemas com apenas duas situações condicionais. O termo else-if é o mesmo que se não se. Nesse exemplo vai ficar mais clara a utilização do if, else-if e else. Aqui o problema aborda uma situação com três possibilidades. Nós vamos classificar um número como sendo positivo, negativo ou zero. O resultado para uma possível execução do programa está exibido no console na parte de baixo. O if, da linha 11, verifica se o número é positivo. Na linha 15, o else-if testa se o número é negativo. E por fim, na linha 19, o else é a instrução que garante a exibição da frase quando o número é zero, no caso de nenhuma das condições anteriores terem sido satisfeitas. Portanto, o interpretador do JavaScript só vai entrar nas instruções do else caso todos os testes anteriores tenham tido falso como resultado. Outro detalhe importante é que os comandos de decisão estão ligados. A execução do programa somente vai entrar em um dos testes. A partir do momento que um dos testes for satisfeito, os demais testes abaixo não vão ser verificados. Nessa prática, nós vamos abordar os conceitos sobre comandos de decisão. Eu estou com o meu projeto no Replit aberto aqui na última versão que a gente trabalhou. É a versão que focava na entrada de dados, relacionado ao vídeo anterior.
Agora a gente vai mudar o enunciado desse problema. Eu vou deletar o enunciado do problema anterior e vou colar aqui o enunciado do novo problema. Basicamente é a mesma ideia, a mesma coisa, o que mudou foi isso aqui, ó. A gente não vai calcular mais o INSS baseado em 10% do salário bruto. Na verdade, a gente vai ter alguns intervalos aqui de cálculo. Então, se o salário bruto da pessoa for um salário bruto entre 0 e R$ 1.903,98, a gente vai calcular 5% de imposto de renda. Caso o salário da pessoa esteja entre esses outros valores aqui, essa pessoa vai pagar 7,5% de imposto de renda e acima de R$ 2.826,66, ela vai pagar 15% de imposto de renda. Então eu vou entrar aqui no nosso código, né, que é conforme a versão anterior, e a gente vai fazer essas alterações. Então o que vai mudar vai ser justamente esse cálculo aqui. Ele não vai ficar fixo em 10%. Existem 3 possibilidades. E a gente viu, né, na parte teórica desse vídeo, que a gente, quando tem algumas situações de desvio de fluxo, a gente tem que trabalhar com o comando if. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar aqui, ó, se, né, utilizando o comando if, e aqui eu vou colocar a primeira condição. A primeira condição, vamos voltar aqui, ó, era que o salário fosse de 0 até R$ 1.903,98. Então eu posso chegar aqui, ó, e até poderia colocar assim, ó, se o salário bruto for maior do que 0 e salário bruto menor ou igual a R$ 1.903,98. Se o salário bruto estiver entre esses dois valores, eu vou calcular o imposto de renda. Vou recortar isso aqui, colar aqui, né, identado, um pouquinho mais para a direita, baseado no valor de 5%. Então eu vou colocar aqui, ó, 005. Opa, desculpa, 0,5. Se eu coloco 5 apenas, seria 50%. Então 0,5, 5%. Mas não tem só essa situação, existe else, if, se não, se, e aqui eu vou tratar a segunda situação. A segunda situação, ela vai de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. É uma situação em que a gente vai calcular o imposto de renda como sendo 7,5%. Então, eu até poderia chegar aqui, ó, e fazer o mesmo, ó, copiar, vou copiar esse código aqui em cima, vou colar aqui dentro aqui do if, e poderia colocar os valores, né, maior do que R$ 1.903,98 e menor ou igual era 2.000, deixa eu mudar aqui, ó, 2.826,65. Deixa eu só dar um confere aqui para ver se era isso mesmo. 2.826,65. Isso aí. A gente até poderia fazer isso aqui, mas esse trecho aqui, ó, ele está redundante. Eu não preciso testar isso. Por quê? Porque eu já tenho um senão aqui, ó. Então, se o salário fosse menor ou igual a R$ 1.903,98, ele já entraria aqui. O fato dele não ter entrado no if e ter vindo aqui para esse else aqui, já significa que o salário não é menor do que esse valor. Então, esse teste de salário bruto maior do que esse valor, ele não está errado, mas ele está redundante, porque o próprio else já garante isso para mim. Então, eu vou deixar ele menos, né, específico, vou deixar ele mais limpo aqui no nosso código. Nesse caso, para esse tipo de situação, o salário vai ser calculado baseado em 7,5%. Então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, 75, tá? Se eu coloco assim, seria 75%, 0,75, 7,5%. Se não, aí eu não preciso fazer teste, porque só existem 3 possibilidades. Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer com que o meu salário bruto, ou com que o meu imposto de renda, desculpe, seja calculado em cima de 15%. E aí eu vou deixar o cálculo do salário líquido igual ele estava anteriormente. Então o que mudou foi esse trecho aqui para trabalhar os conceitos de comando de decisão.
a gente utilizou if, else if e else para tratar as três condições. Agora a gente vai testar aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar o nosso código e vou testar, vou rodar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, João, vamos colocar um salário bruto de 10 mil reais, 1, 2, 3, 10 mil reais, então 15%, 8.500. Agora eu vou fazer um teste para poder contemplar essa situação aqui, ó. Então eu vou mandar rodar, vou colocar aqui o nome, João, e aí ele vai ganhar 1.000 reais de salário bruto, 1.000 reais, 1, 2, 3, 1.000 reais vai satisfazer essa condição e a gente vai ter que calcular o imposto de renda de 5% apenas. Então, foi isso que ele conseguiu aqui, ó, 950 reais, calculando apenas 50 reais como sendo o imposto de renda. Então, aparentemente está tudo funcionando direitinho. Essa é a nossa versão do código para tratar o assunto de comando de decisão. E esse aqui é o enunciado do nosso código. Eu vou copiar esse trecho aqui, já salvei o meu README, já salvei o meu código, Ctrl S aqui também. E agora eu venho aqui, ó, no controle de versão e vou salvar essas modificações com uma versão denominada 07 comandos de decisão, para ficar no nosso histórico aqui de commits. Muito obrigado por assistir. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão, fica à vontade para comentar. Grande abraço e até o próximo vídeo.